Inaugurada em 1950, a televisão no Brasil em pouco tempo desbancou o rádio e ganhou um lugar de destaque nos lares brasileiros. Ver televisão, mais do que um entretenimento, era um evento social, com família e amigos reunidos diante da tela. Com o passar das décadas, essa ação só fez se intensificar. Com a chegada da TV paga nos anos 90, o interesse se diversificou. Afinal, diferentemente das atrações oferecidas pelos canais tradicionais da TV aberta, nos canais por assinatura, o espectador podia escolher que tipo de canal assistir e que tipo de programa mais lhe interessava. A segmentação havia chegado para ficar. Nos últimos anos, vimos uma mudança ainda mais radical no antes tão simplista e ao mesmo tempo empolgante ato de assistir TV. A chegada do chamado streaming, como a Netflix e a HBO. Com ofertas multiplicadas e proporcionando ao espectador a possibilidade de ver filmes, documentários e séries a hora que quiser, ficar diante da tela agora é uma ação, digamos, bem mais complexa. Segundo pesquisa, cerca de 8% dos lares brasileiros já utilizam esse tipo de serviço. Com essa nova concorrência, a TV por assinatura perdeu seu espaço. Nos últimos 5 anos, foram mais de 3 milhões de assinantes a menos. A questão pode ser econômica, claro, mas evidencia também uma mudança de hábito e de geração. Hoje, jovens preferem ver séries a assistir à TV aberta, por exemplo. Diante disso, como fica a comunicação televisiva? A questão é meramente tecnológica ou também é social? Qual o futuro das TVs abertas? Para responder a essas e outras perguntas sobre o futuro da TV no Brasil, o Diálogos na USP recebe agora os professores Maria Arminda do Nascimento Arruda, socióloga, professora titular e diretora da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, a FEFELESH, e Renato Levi, documentarista e professor da Escola de Comunicações e Artes da USP, especialista em memória audiovisual e história da televisão. Professores, antes de mais nada, muito bom dia, muito obrigado pela presença dos senhores aqui. Muito bom dia, agradeço muito o convite, tenho um imenso apreço por essa área da universidade. Excelente, muito obrigado, professor Renato, muito obrigado Obrigado a também por vocês. estar aqui. Queria conversar com vocês da forma que eu abri essa nossa conversa, abri a apresentação do programa, sobre o lugar de destaque da TV nos lares brasileiros. Com tudo isso que nós vimos, que foi falado agora há pouco, a TV brasileira, a TV, o aparelho e tudo que ele traz para nós, ele continua ocupando lugar de destaque nos lares ou ele tem perdido ou perdeu espaço para outros equipamentos eletrônicos como iPad, iPhones, smartphones, o que for. Professora Maria Arminda, o que a senhora acha? Tanto quanto eu observo, acho que como um aparelho, o aparelho em si não perdeu espaço. É claro que o lugar que os aparelhos ocupam na casa, isso foi muito mudado nas últimas décadas. Eu me lembro, eu tenho uma infância incomum para a minha geração. Eu tenho uma infância agrária e eu conhecia a televisão, porque naquela época nessas regiões não chegava a televisão. Sim, Eu conhecia a televisão no Rio, na casa dos meus avós, que moravam no Rio, e a televisão era um aparelho que era um móvel, ficava na sim, sala e a família se reunia para assistir. Anos depois eu comecei a observar que, sobretudo nos lares de pessoas mais, de classe média média, ou de camadas populares, a televisão ficava na sala com um lugar de honra, com uma sim. flor, comumente uma flor plástica com um vaso em cima da televisão. Eh, Na minha geração, a televisão foi sobretudo ou para salas especiais, não Sim, é era para a verdade. sala de visita, ou para os quartos, né. Hoje as pessoas que têm um nível de renda, porque é preciso diferenciar isso, Sim, é verdade, gente, não é nada. tem um nível de renda, razoável, os aparelhos estão nos quartos, etcétera, que Ou uma são sala especial para ou TV, numa né. sala especial de TV com som e daí para frente. Essa coisa dos objetos, Marcelo, como é que eles são dispostos, não é qualquer coisa. Eles trazem um grande significado cultural, né? Eles significam, os É verdade. objetos significam.
né? Não é por um acaso que tem o livro O Sistema dos Objetos, né, do Baudrillard. E é um livro muito interessante que fala disso. Por que que o aparelho foi migrando para a intimidade cada vez mais, ou para lugares especiais, mas em meio a um aparato tecnológico enorme, que aí tem os iPads, os iPhones e tudo misturado, aparelho de som, etc. Bom, isso em si mesmo já traz um imenso significado. Agora, se a televisão desbancou o rádio, isso foi mais para quando o sistema foi montado, já nos anos 60 Isso. e mais para os anos 70. Principalmente a partir dos anos 70. Anos né? 70, as redes, etc. A TV a cores. Né? A TV a cores. Hoje ela convive com outros aparelhos de informação e de entretenimento, que são vários, né? O streaming é um deles, né? Quer dizer, que são outros canais, etc. E isso tem também significados. Eu até gostaria de perguntar ao Renato, para não ficar Sim, monopolizando aqui Depois o Renato para a nossa a conversa. fala, até porque professor tem essa mania, né? Não pode dar palavra, um professor que ele não larga mais, né, Renato? Eu corro o risco. Então, depois a gente volta a conversar. Sim, o Então, que você acha, Renato? achei Para curioso nós esse dado que você chegarmos colocou no início, que só 8% tem acesso ao streaming. hoje. Né? Porque se a gente olhar a nossa bolha, ou pelo menos aqui na própria universidade, sei se é 100%, eu arriscaria quase 100% das pessoas já têm esse acesso. Então a gente confunde, às vezes, o ambiente que a gente vive com a É totalidade. aquilo que a professora Maria Arminda falou, tem que ver as classes sociais, tem que ver como um todo. Né? Então, obviamente, a televisão aberta ainda é muito presente e mesmo tem gente que tem esse hábito, né? De liga a televisão e deixa lá. Sim. Né? E é uma referência para as pessoas, né? Quase que um oráculo que fica ali, para o bem e para o mal, cuspindo coisas o dia inteiro, né? Faz companhia, né? Faz companhia. Faz companhia, de uma certa forma. Então, ainda tem uma força muito grande. É claro que ela perde, assim, num certo sentido, até perguntar para vocês ainda assinam TV a cabo? Né? Eu deixei, por exemplo, de assinar a TV a cabo e nem vejo TV aberta, praticamente. Você está só no streaming? Então, é curioso, porque eu trabalho com isso, eu dou aula disso. Então, eu teria que... O jornal não deixei de ler, mas eu vejo a TV aberta, assim, esporadicamente. Uma matéria que interessa, uma coisa que deu repercussão, um assunto aqui e ali. Raramente eu vejo o jornal inteiro. Quando tem algum escândalo, assim, você até quer ver o jornal para ver como que foi dado, né, quem deu, como é que deu, se deu contexto, como é que foi tratado. Mas, em geral, eu já não assisto mais. Já não tenho mais essa paciência. A TV a cabo? Mesmo a TV a cabo. Mesmo a Globo News, por exemplo, que seria, vamos dizer, um jornalismo em tempo real e 24 horas, é muita repetição, é muito opinionismo, é muita... É isso que eu ia perguntar para você. Aproveitando que o Renato falou, a senhora tem professora TV a cabo? A senhora tem tudo isso? TV aberta, TV a cabo, Netflix, temos tudo na minha casa. Agora, eu, diversamente do Renato, do professor Renato, eu estudei, inclusive, no passado televisão, mas eu não sou uma aficionada da televisão. Devo dizer isso, que às vezes eu fico sem ver televisão. Agora, sem ler jornal, não. Não, né? Jornal, digamos, físico. Isso Sim, papel mesmo. Papel. Né? Agora, eu acho que a TV a cabo tem uma função, sim. É claro que tudo isso é segmentado socialmente. Exato, exatamente. Quer dizer, você tem, nas camadas populares, quem é que tem TV a cabo? Praticamente é raro. É muito caro, né? É muito caro. Está Aquilo ficando é muito caro. cada vez mais. E cada vez mais caro. Quer dizer, você paga R$500, sei lá, por mês. Vários pontos. E vários pontos. Se você botar na ponta do lápis, você gasta, se você no cinema 3 vezes por semana, você gastaria menos. Muito menos. Agora, mas isso tem a ver também com o fato de que a dimensão do entretenimento, ela veio para os espaços domésticos,
E Exato. isso é uma coisa importantíssima, não só com a TV a cabo, mas, digamos, com o streaming. Quer dizer, Exatamente. você vai ao cinema, que é um hábito, acho que salutar, todavia, você tem que pegar o carro, você tem que procurar lugar para estacionar, você enfrenta caro também. trânsito, você tem que fazer isso, fazer aquilo. É um etc. outro tipo de entretenimento, É né? outro É uma outra tipo, forma. é Quem mora em difícil. cidades pequenas não tem Não acesso. tem, você Não não vai tem ter. acesso, hoje Então a não TV tem a cabo e o mais. streaming acabam sendo a solução para isso, né? Exatamente. Hoje as cidades menores acabaram com seus cinemas, Sim. que é uma coisa interessante, Renato, de se observar, porque eu me lembro ainda que as cidades pequenas tinham, às vezes, mais de um lugar, mais de um espaço, né, para ter de cinema, mas os prédios eram sempre muito bem cuidados. Eram prédios bonitinhos, não era em qualquer lugar. Isso mostrava o significado que o cinema tinha naquele contexto. O cinema americano formou o imaginário do Sim. Ocidente. Agora, isso mudou. Isso tudo foi para o espaço doméstico. Exatamente. A esfera pública está cada vez mais constrangida na sociedade atual. Isso é um ponto importante, professora, que é uma transição. É um ponto de transição, de mudança. De mudança. E perigoso. Muito isso. perigoso. Muito Isso, perigoso. Sabe que só uma curiosidade, eu orientei uma biografia do Caetano Veloso, Sim. e ele, em Santo Amaro da Purificação, uma cidade pequena do Recôncavo Baiano, chegou a ter 3 cinemas de rua, e o Caetano conseguia ver clássicos do cinema europeu, do neorrealismo italiano. É quase um cine paradiso, né? Nas pequenas cidades do Recôncavo Exatamente. Baiano. E isso acabou. Acabou. Né? E eu queria trazer, você falou do cinema de rua, eu queria trazer uma coisa. Nós estamos falando de televisão, e é quase como um fato consumado que todos têm aparelhos de TV no Brasil hoje. Não necessariamente. Não. Eu me lembro de uma cena, de uma foto no jornal Estado de São Paulo. Não faz muito tempo, deve fazer uns 15, 20 anos isso. Para pensar, não é tanto tempo assim. Para a história não é nada. Para a história não é nada. Isso foi há 2 segundos atrás. Que era numa cidade do interior de um estado nordestino, não vou me lembrar se era Piauí ou Maranhão, que pela primeira vez as pessoas estavam vendo televisão. Botaram uma televisão em praça pública. Na praça. Na praça, se a professora vai lembrar disso. E as pessoas olhando aquilo de uma forma absolutamente embevecida. Aí eu queria trazer para vocês, com tudo isso, streaming, TV aberta, TV apaga, o que for. A TV ainda tem a capacidade de embevecer as pessoas, de enternecer, de seduzir. Aí eu queria trazer para o professor Renato e para a professora Maria Arminda. Com certeza, depende então, a realidade. Exato. Eu tive alguns anos atrás no Quilombo, Vale do Ribeira, tinha acabado de chegar a luz, energia elétrica. Então as pessoas tinham, pela primeira vez, uma máquina de lavar roupa, rudimentar, mas tinham, e tinha uma televisão. E era isso, o quadro era esse, era um pouco estranho, porque as pessoas estavam na sala, pessoas de várias faixas etárias, olhando um filme de ficção tecnológica, com uma cara assim de embevecidos. Sim, exatamente isso. E eu falava, bom, que bom que chegou a luz, mas por outro lado, né, as pessoas estão... É uma novidade para aquelas pessoas. Sim, né? exato. Então o Brasil ele é muito desigual ainda. Né? Ele é desigual, um país continental, mas no qual o sistema de indústria cultural e a televisão teve um papel central na mudança da sociedade brasileira, na chamada modernização, na modernização conservadora deste país. E quando eu estudei os meios de comunicação de massa, foi assim que eu me formei, então já faz tempo. Eu me lembro que havia um impacto enorme do sistema de indústria cultural, as redes, etc., porque aparecia televisão no Igarapé do Rio Amazonas. A televisão, por exemplo, ela rompeu aquela distinção que, pelo menos nas ciências sociais, se lidava classicamente, quais sejam os ambientes rurais e os ambientes urbanos.
Para começar, isso desapareceu. Não é só por causa do índice de urbanização brasileiro, que é mais de 80% hoje. Sim. Mas naquela época não era. Verdade. Então, a economia moral, digamos, das camadas tradicionais, os valores, etc., foram totalmente rompidos com a televisão. E isso foi um processo, como todos os processos que acontecem no Brasil, numa rapidez notável. O que aconteceu é que a televisão ela acabou por tendo o papel que a escola não teve. Então, foi uma sociedade que entrou muito rapidamente para a televisão, o mundo da imagem, sem ter tido antes uma educação formal universal. Universalizada, pelo menos. E eu arrisco, desculpa te interromper, professora, mas eu arrisco dizer que houve um certo sequestro do imaginário. De que maneira, professor Renato? É isso o ponto importante. Eu acho que são várias coisas. Primeiro, essa questão de que a televisão era gerada principalmente no Rio de Janeiro, São Paulo. Quer dizer, então, o que se via no Igarapé, que a professora falou, era o Rio de Janeiro, era o sotaque carioca, era a realidade, ainda que travestida da televisão, que a televisão traz. O pobre na televisão, não é exatamente o pobre de verdade, né? A televisão, ela ficcionaliza as coisas. A telenovela, que é a nossa... Produz desejos. E vivenciamos com alguns clichês, né? Que a televisão acaba cristalizando de várias maneiras. E essa questão, o Brasil não conseguiu regionalizar sua produção como os teóricos, como os pensadores da televisão queriam, né? Que tivesse vários sotaques, que tivesse a presença de vários sotaques na televisão. Então, ela é majoritariamente feita São Paulo, Rio. E depois, com a abertura da TV a cabo, a gente foi inundado de produção, principalmente norte-americana. Norte-americana. Então, a gente, de novo, foi sequestrado por esse imaginário que não é nosso, né? Claro, que dialoga com o nosso, que a gente, né? Tudo é absorvível, mas a gente perdeu muitas oportunidades de trazer a nossa produção. Agora está em discussão a questão da Ancine. Quer dizer, a nossa produção brasileira, ela não é desprezível, ela é muito boa, mas ela é muito mal distribuída. A gente não tem acesso. Então, eu queria aproveitar isso que o professor Renato falou, essa expressão dele do sequestro, e trazer também para essa questão do streaming. Será que agora, com tudo isso, se a professora Maria Arminda concorda com essa teoria, essa ideia do professor Renato, o sequestro agora é seletivo? Você pode optar de que forma você vai ser sequestrado? Na verdade, Marcelo, se você me permite a interrupção... Claro, por favor. Essa ideia de que as pessoas têm escolhas livres é uma ideia altamente discutível, para não usar um jargão. Certo, tá? Perfeito. Porque, na verdade, o que você escolhe dentro de uma oferta determinada. De um cardápio fechado. Né? Há um clássico notável das ciências sociais, que foi talvez o pensador mais importante de todo o século XX, que diz: no capitalismo, as escolhas são estruturadas. Quer dizer, você não escolhe. Né? Alguém escolhe por você. Alguém escolhe por você. Te direciona nessa escolha, né? Então, o que tem me impressionado muito no Brasil, não obstante eu não seja hoje uma pesquisadora dessa área, eu tenho um grande amigo, um economista importante, que diz que foi a maior bobagem que eu fiz na minha vida acadêmica, foi ter me enveredado por outros temas e outros objetos, que esse é o tema central do Brasil hoje, que é um sistema dominante de produção de sentidos. Tá? Não obstante isso, eu tenho me impressionado muito com a tecnologia do aparelho celular. As pessoas não sabem, elas não sabem escrever, mas elas comunicam por WhatsApp. Exatamente. Então, elas falam. É verdade. As crianças já ficam assim. As crianças crianças sabem, já parece que já nasceram com aquilo na mão, né? Aquilo haverá de ter um efeito. E que é um efeito... Aí, eu acho que a gente precisa de um pouco mais de tempo para saber, mas eu poderia adiantar alguns. Por exemplo, o processo, pegando as crianças, o processo de formação de uma criança, ele tinha duas agências dominantes.
a família e a escola. Essas duas agências conviviam como centrais nessa formação. Hoje já não é mais. Passa pela criança que pega dos pais um aparelho celular, que fica olhando os jogos, fica olhando os desenhos, fica olhando... E eles são horríveis, esses desenhos. Na Netflix, a área de desenhos infantis é assustador. Eu tenho medo se eu vejo... Eu não consigo dormir. Mas só uma coisa, só comentou isso aí da criança, ou de botar para a criança ver no smartphone, vendo desenho, vendo filminhos, tudo. O smartphone acabou substituindo porque nós brincávamos que a TV era babá eletrônica. É, sim. Né? Tinha isso. Hoje a babá eletrônica diminuiu, você está no smartphone. Ocupa esse espaço dentro desse imaginário. Eu tenho uma netinha, tem 1 ano e pouquinho. Ela está lá com o smartphone da mãe. Olhando absolutamente siderada por aqueles desenhos e tudo. E acabou. É uma nova babá eletrônica. É isso que eu queria já encaixar para vocês. Mais do que uma mudança tecnológica, também é uma mudança de hábito. É uma mudança cultural, professor Renato. Depois, para voltar, a professora Maria Arminda. Não, com certeza. E como a professora estava dizendo, a gente não sabe direito as consequências disso, né? Mas você tem... É uma coisa viciante aquilo, né? Por exemplo, a geração anterior, vai se pensar pessoas de 20 e poucos anos hoje, assistiam a TV Cultura, né? Que tinha uma programação infantil bem construída naquela época e era referência e tinha uma audiência considerável, pegava em vários pontos do Brasil, tal. Então tinha o Castelo Rá-Tim-Bum, tinha uma série de programas de referência feitos com muito cuidado, né? Então você tinha alguma referência. Com respeito, né? Ainda que você tinha também a Xuxa e outras coisas menos... Mas, enfim, havia algumas referências. Os pais saberiam por onde... Olha, prefiro que você assista a Cultura do que outro canal, etc. Sim. Hoje em dia, o celular te permite acesso a tudo. Então, você não sabe o que a criança... Os pais não têm condição de controlar o tempo todo. Então, a criança tem acesso a tudo, a violência... Sim, esses desenhos que assustaram a professora Maria Arminda, que realmente são... E você sabe por que eu conheço os desenhos do Netflix? Porque eu também tenho um neto pequeno. Né? E a gente gosta de falar de neto, né? É verdade. E ele é muito esperto. E todo avô ou avó acha que neto é esperto. Mas ele é mesmo. E eu tenho uma neta, a neta da minha filha. A minha filha conseguiu, digamos, disciplinar, e ela é mais velha, o acesso ao smartphone, etc. Não é o caso dele, que é do meu filho. E ele vai lá em casa, ele quer assistir os desenhos da Netflix. Eu digo, vamos ver o desenho do canal da TV a cabo. Não, aquilo é muito chato. Aquilo é muito chato. E ele tem que assistir, não dá para ele pausar, trocar de desenho, né? Que é o que permite o streaming, né? Exatamente. E aí ele faz isso o tempo todo. E ele fala, agora eu falo, vem almoçar. Eu fico pouco, porque eu trabalho muito, né? Mas vem almoçar. Ele diz, então vou dar uma pausa. Isso depois volta. Quer dizer, essa democratização, se a gente pode chamar dessa forma, que o streaming acaba trazendo, isso é saudável. Isso é interessante, pensando em questão de mercado e questão de indústria cultural. Por um lado é muito interessante, né? O que significa isso, na verdade? Você assiste entre aspas, o que você quer, na hora que você quer, do jeito que você quer, com quem você quer, teoricamente, né? E outros canais, o YouTube, por exemplo, tem muita coisa interessante. E outras formas de você, por exemplo, baixar filmes, ainda que ilegalmente, mas você tem acesso a filmes que você não teria a condição de ver, a não ser que você frequentasse todos os festivais de cinema. Seria impensável você viajar o mundo inteiro em festivais de cinema. Você tem acesso a isso hoje em dia no seu computador, com legendas na língua que você quiser. Então tem uma democratização do acesso, por um lado, que acho que é muito interessante, mas, por outro lado, você tem o efeito danoso, que as pessoas consomem muito o audiovisual e de forma, às vezes... Por que as pessoas, em geral, gostam? Né? Porque a gente tem
um lado mórbido, né? Quer dizer, que é a violência, que é a própria TV aberta brasileira. O ritmo. A própria TV aberta brasileira foi, de alguma forma, educando a gente para, por exemplo, o fato de a gente ter programas violentíssimos na horário que as crianças estão acordadas, programas policiais com gente sendo assassinada e fazendo apologia da violência, tudo isso... Monstros. Tudo isso foi liberado, não há nenhum cuidado em expor as pessoas se matando uns aos outros, etc. E os próprios apresentadores fazendo apologia da violência. Não há controle nenhum sobre isso, não há, o Estado não consegue nenhuma... Então, você tem um efeito complicado. Isso porque você tem grandes organizações econômicas, empresariais por trás de tudo isso. Quer dizer, eu tenho observado duas coisas e eu não sou uma aficionada nem de TV a cabo, muito menos TV aberta, porque a TV aberta hoje no Brasil é programa sensacionalista, programa evangélico, com exceções ali na Rede Globo. Se você for pensar tudo isso contra a lei, né? Você não poderia mostrar violência num certo horário, não poderia alugar a televisão para a igreja, não poderia. É impressionante aquilo, parece que é uma pregação que diz, você vai ser salvo, uma coisa... Olha, eu estou perplexa com esse Brasil e eu sou socióloga. Parece que de vez em quando a gente não consegue encontrar os códigos adequados para se decifrar o que está acontecendo. No entanto, duas coisas chamam muito a minha atenção. Uma, não só nos programas infantis do streaming, mas, em geral, é a violência. Quando eu era, faz muitos anos, criança, os desenhos era Mickey, era Tom e Jerry, eram essas coisas. Agora é um negócio, são monstros, são como chama, dinossauros que voam, dinossauros isso, etc. Isso é a primeira coisa. Depois é o ritmo avassalador. E é muito interessante isso, como o tempo na nossa sociedade se acelerou barbaramente. E não é só a sensação. Eu li um artigo faz um tempo, eu sou uma leitora voraz, eu leio quase tudo, muito atrapalhado, para lá e para cá. Mas esse artigo era de um americano e ele fez uma pesquisa sobre o que significava 24 horas, portanto, um dia, para alguém da geração, sei lá, dos 50. E hoje, o que significa? Em termos de estímulo, né? De fato, houve uma compressão, por isso que a gente tem sempre a sensação de que não deu tempo e que o tempo está passando muito rápido. Hoje teria sido reduzida a 16 horas. Bom, nós vamos voltar a esse tempo, porque o nosso tempo também às vezes é reduzido. O Diálogos precisa fazer um rápido intervalo, mas nós voltamos em seguida.